cega. O testemunho é muito forte, irmão. Você que trouxe lenço, prepara o seu lenço para enxugar as suas lágrimas. A criança que não tinha a meninha no olho, a bolinha no olho, era tudo branco. Você vai ver a criança e o milagre que Deus fez. Levanta as tuas mãos bem alto assim. Vamos receber o homem de Deus com palma bem forte para Jesus. Bate as palmas. Mais forte as palmas para o Rei Jesus. Mais forte as palmas para o Rei. Convido o Espírito Santo passar neste lugar. Pode glorificar. Aleluia, Deus. A paz do Senhor, amados. A paz do Senhor, amados. Meu querido, eu vou contar um pedacinho só do testemunho, meus irmãos. Aleluia. E já vamos convidar minha esposa para vir, meus irmãos, contar, meus irmãos, outra parte. Não contar um pedaço, ela termina às vezes, né, irmãos? Querido Senhor, a minha esposa, aleluia, o Senhor nos presenteou com 2 belos filhos maravilhosos. Filhos bonitos, irmãos. Se você está olhando aí, olhando aqui no rosto do Pai, é bonito igual o Pai, irmãos. É a coisa mais linda. Pensa no menino bonito e olhar no Pai. Amém, querido Senhor? Amém. Irmãos, a minha esposa veio estar gestante. Ela não poderia ter filho. O Senhor nos alcançou por uma filha. E quase, meus irmãos, perdi a esposa e o filho, e a minha filha. O médico falou bem assim: qual você escolhe? A filha ou a mãe? Eu falei: os dois. Ela falou: não, os dois não pode. Ou você escolhe a mãe ou você escolhe a filha. Eu falei: não, é os dois. E aí, meus irmãos, colocamos na presença do Senhor. O Senhor nos deu a esposa e nos deu a filha. A filha hoje tem 7 anos de vida. Amém, irmãos? Esse já é um outro testemunho. Amém? Ah, irmãos, vindo ao testemunho do meu filho, a minha esposa tinha muitos problemas no ovário, no útero, meus irmãos. E ela fazendo um tratamento, e o médico falou assim: olha, nós vamos marcar para você tirar o útero. Você não pode ter filho. Vamos tirar meu útero. Fomos lá, meus irmãos, fomos marcar o dia. Quando chegou lá, meus irmãos, o médico foi fazer um exame lá. Constou que minha esposa estava grávida. Ela falou: mas como eu estou grávida, não posso ter filho? O médico falou: eu não sei como você vai ter, mas vai te dar um sério problema. Às vezes você pode até perder a vida, porque você não pode se engravidar. O tempo passou, meus irmãos, a minha esposa passou com grandes problemas, dificuldade. E ali, meus irmãos, ela teve um começo de hemorragia. Falei: Senhor, tem misericórdia. O Senhor, usando uma outra serva do Senhor, falou assim: filha, não te preocupa. A criança que você espera é escolhida de Deus. O Senhor disse que você está passando por grandes problemas, você está enferma. É porque o seu filho está enfermo aí. Mas o Senhor diz que o seu filho vai nascer, mas não é para você murmurar, porque a vitória vai ser grande. E ali, meus irmãos, nós esperávamos o nosso filho. Quando um filho, meus irmãos, ela foi ao hospital, nasceu a criança. Eu fui lá, meus irmãos, olhei aquela criança linda, bonita, estava dormindo. Olhei as mãozinhas, os pezinhos, estava tudo perfeito. Eu falei: Senhor, muito obrigado pela perfeição do meu filho. Não tinha visto meu filho ainda. Outro dia eu fui fazer uma visita nos irmãos, olhei o olho do meu filho, fiquei assim, meus irmãos, falei: Senhor, que é isso? Será que o meu filho está cego? Senhor, será que ele não enxerga? Mas não comentei nada com a minha esposa, eu fiquei quieto, meus irmãos. A mãe estava toda feliz. Não queria estragar a felicidade da mãe, mas o meu pensamento, eu estava preocupado. O tempo passou, meus irmãos, o médico chegou e falou assim: Marcos, preciso de falar com você. Eu falei: pode dizer. Ele falou assim: o seu filho está com um problema muito sério de coração. É outro testemunho também, viu, irmãos? Seu filho está com um problema muito sério de coração. O coração dele não tem os nervos. O coração dele parece uma esponja. E a esponja parece, quando tem aqueles monte de buraquinho, o coração dele está cheio de buraquinho. Essa criança tem 8 dias de vida. Você tem plano funeral? Eu falei: não, não tenho. Eu falei assim: doutor, mas o doutor Jesus, o médico dos médicos, eu sou evangélico, ele disse que ele ia dar essa criança, a criança ia ser mensageira. Eu falei assim: olha, rapaz, cada um acredita no que quiser. Eu não acredito em Deus. Se Deus existisse, não tinha ninguém doente dentro do hospital. Se você diz que Jesus cura, por que tem tanta gente no hospital? Eu falei bem assim: tem para cumprir as palavras do Senhor Jesus Cristo. Aí ele falou assim: olha, o teu filho, além de ele ter problema no coração, ele é cego, ele não enxerga. O teu filho, se ele sobreviver, coisa que ele não vai sobreviver,
Ele tem 8 anos de vida, 8 dias de vida. Se ele sobreviver a coisa que não vai existir, que não vai acontecer, o seu filho não vai falar, o seu filho não vai andar, seu filho não vai conversar, ele não vai enxergar, que ele já não enxerga, o seu filho vai ficar, ele não vai viver, ele vai vegetar. Ele vai ter um monte de problema. Ele falou, não, o senhor que sabe, ele não vai viver. Passou o tempo, meus irmãos, levei ao médico e ele olhou e falou assim, mas ainda está viva essa criança? Falei, isso aqui é a promessa de Deus, doutor. A promessa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Marcamos, meus irmãos, com outro médico para levar a criança, fez exame do coração, o médico falou a mesma coisa. Minha esposa, meus irmãos, saía chorando de dentro do hospital, meus irmãos. Irmãos, pensa num homem, às vezes a gente é um homem, fala, eu não choro, você não chora, irmãos. O homem chora, ele não chora se pé da esposa, dos filhos, mas se ele estiver sozinho, entrar no banheiro, no quarto, ele chora, irmãos. Ele chora. Querido Senhor, eu chorava, eu falava, Senhor, mas por que tanto isso? Por que tanto problema, Senhor, na minha vida? Eu faço a tua obra, tenho pregado o teu evangelho, tenho viajado, tenho saído longe, Senhor, mas por que isso, Senhor? O Senhor me lembrou assim, lembra daquela filha lá? Eu tenho promessa. Eu falei, mas Senhor, como promessa? Senhor, como meu filho ele vai sair, vai pregar? Como que ele vai, não enxerga? Como que ele vai caminhar? O médico não vai caminhar, Senhor. Como é que vai ser? O tempo passou, meus irmãos, meu filho já estava com 2, 3 meses de idade. E os passou por 6 médicos. O médico falou assim, não tem jeito mais. Desenganou, meu filho. Irmãos, pensa no homem de Deus fazendo a obra, irmãos. Às vezes pela dificuldade, os problemas, meus irmãos, é tão grande. O problema é tão grande que às vezes nós vemos o tamanho do problema, meus irmãos, e a nossa fé começa a diminuir. O problema vai aumentando, você vai olhando e você não vê o problema diminuir, você não vê resposta. Meus irmãos, a fé vai descendo lá embaixo e às vezes você fala, Senhor, será que vai acontecer? Você quase já não acredita mais em milagre, meus irmãos. Nós temos que olhar, meus irmãos, o tamanho do problema. Então, o problema é grande, meus irmãos, está enorme. E nós olhamos assim por cima dele, quase nós não vemos mais, porque está grande. Às vezes nós não conseguimos olhar o outro lado da rua, porque o problema tem tampado o foco de nossa visão. Mas nós temos que olhar, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele é vivo, forte e verdadeiro. Por mais que o problema seja grande, o nosso Deus ainda continua sendo maior. Ainda continua sendo grande. Pastor Geraldo, meus irmãos, eu ouvi uma irmã falando bem assim, irmão, pastor, lá do Centenário, fazendo uma campanha. Eu conversei com ele, irmão, ele disse que pessoas que estavam mortas ressuscitavam. Falei, Senhor, eu preciso de ouvir, Senhor, de ver um profeta desse, porque, Senhor, a minha fé já não tem mais alcançado. Quando ele veio, meus irmãos, à igreja, o primeiro dia, sentei lá atrás, assim, fiquei observando, ele chegou, meus irmãos, eu passei, pegando na mão de todo mundo. E eu pensei, será que é esse pastorzinho aí? Olhei assim, irmão, ele passando. Eu falei, tá bom, se for ele, eu falei assim, Jesus usa o que ele quer, né? Mas não é aparência, que coisa, mas vamos ver o pastor, né? Fiquei lá observando. E o pastor falou bem assim, irmãos, vai ser a preparação de uma campanha de uma carta para Deus. E começou a passar, e passa ali, meus irmãos. E eu observando, falei, mas o homem já está falando muito, já vai dar 9 horas. Olhando a hora, né? Eu não estava com pressa, meus irmãos, de ir embora. Eu estava com pressa de ver o milagre, que diz que acontecia milagre, mas estava dando 9 horas e eu não estava vendo milagre. Eu falei, Senhor, e agora? Está dando 9 horas, o homem está aí falando, Senhor. Daqui a pouco ele colocou um testemunho lá, meus irmãos, de um irmão que era católico, a ressurreição, lá em Santa Catarina, irmão, aquilo lá assim, ó, me partiu por dentro, assim, parece que a mesma coisa, que veio uma faca assim, me cortar. Eu falei, Senhor, se o Senhor é aqui nesse homem, que o Senhor me revela nesta noite, Senhor, eu preciso de um milagre. Falei, Jesus, o meu filho não enxerga, ele não vai andar, ele não vai falar, Senhor. Senhor, imagina, Deus, o trabalho que o meu filho vai dar, Senhor. Eu
falei, Senhor, por mais que meu filho sempre tivesse problema, ainda eu te agradeço, porque o Senhor achou graça que nós poderíamos cuidar dele.